As principais diferenças entre o Partido Comunista Brasileiro, PCB, e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Igor Grabois e Edmilson Costa. São Paulo 2009. Geralmente, grande parte das pessoas não compreende a existência de dois partidos comunistas no Brasil. Muitos até confundem as duas organizações como se fossem a mesma coisa. Até mesmo parte dos militantes também acha que a diferença entre PCB e o PCdoB é apenas tática, afinal os dois partidos se reivindicam comunistas. No campo internacional, há também certa confusão sobre a existência de dois partidos comunistas no país, afinal já não existe mais a União Soviética, nem o maoísmo do Livro Vermelho ou o albanismo de Enver Hoxha. Para esclarecer essa aparente confusão, decidimos colocar claramente, tanto para as pessoas pouco familiarizadas com as sutilezas da esquerda, quanto para os militantes em geral, as principais diferenças históricas, políticas, estratégicas, táticas e de concepção partidária entre o PCB e o PCdoB, de forma a reduzir a confusão e deixar claro essas diferenças. Parte I. As condições históricas. Primeiro, é necessário enfatizar o caráter histórico desta questão. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, é o partido histórico dos comunistas brasileiros, reconhecido pela Internacional Comunista e pelos partidos comunistas que se alinhavam com a antiga União Soviética. Fundado em 1922, com o nome de Partido Comunista do Brasil e a sigla PCB, no início dos anos 60, em função da possibilidade de legalização e para evitar provocações da direita, que afirmava ser o PCB apenas uma sucursal da Internacional Comunista, o partido trocou o nome de Partido Comunista do Brasil para Partido Comunista Brasileiro, de forma a enfatizar o caráter nacional do partido. Essa foi uma decisão da absoluta maioria do partido visando a sua legalização. 2. A partir de relatório do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, PCURS, que denunciava os desvios da legalidade socialista e o culto à personalidade nos tempos de Stalin, ocorreu uma grande discussão no interior partido, na época uma organização com cerca de 50 mil militantes em todo o país. Um pequeno grupo de companheiros, inconformados com o apoio do partido ao relatório Khrushchev e com o documento conhecido como Declaração de Março, de 1958, no qual o partido adequava sua política às novas circunstâncias, resolveu abandonar o PCB e criar outra legenda. 3. Liderados por Maurício Grabois, João Amazonas e Pedro Pomar lançam a Carta do 100, em defesa do partido, assinada por 100 militantes, em 4 estados do país, e iniciam a formação de um outro partido. Vale ressaltar que esses companheiros foram derrotados no 5º Congresso do PCB, realizado em 1960, por amplíssima maioria. No entanto, após a derrota, esses companheiros se apropriaram do nome anterior do PCB, Partido Comunista do Brasil, e colocaram no novo partido a sigla PCdoB, que aparece pela primeira vez na história política brasileira, isso em 1962. 4. Antes do golpe militar, em 1963, os dirigentes do novo PCdoB tentaram o reconhecimento da União Soviética, mas não obtiveram êxito. Da mesma forma, tentaram aproximação com Cuba, tanto que foi exatamente Maurício Grabois, o principal líder dos dissidentes, quem traduziu para o português o clássico Guerra de Guerrilhas, de Ernesto Che Guevara. Mesmo assim, também não conseguiram o apoio dos cubanos. Talvez seja por isso que em 1965 o PCdoB tenha publicado um documento chamado Resposta a Fidel, acusando o líder cubano de aderir ao revisionismo soviético. 2. O golpe militar e o posicionamento dos partidos. 5. Após o golpe militar, esse pequeno grupo dissidente passou a alinhar-se às teses do Partido Comunista Chinês e à forma de luta com a qual os chineses derrotaram as forças conservadoras naquele país. A guerra popular prolongada, na qual o campo deveria cercar as cidades, sob a direção de um exército popular de base camponesa. Foi baseado nestas teses que a direção do PCdoB desenvolveu a estratégia da guerrilha rural para o Brasil, mais conhecida como guerrilha do Araguaia.
6. Esta nova política foi sintetizada, em 1969, no documento Guerra Popular Caminho da Luta Armada no Brasil, no qual afirmava a superioridade de sua estratégia sobre o foquismo então vigente na maioria das organizações que o praticavam na América Latina e previa a guerrilha e a criação de um território livre no interior do Brasil, a partir do qual faria a guerra popular prolongada contra a ditadura militar. Surpreendentemente, recente coletânea publicada com os documentos do PCdoB, de 1960 a 2000, em defesa dos trabalhadores e do povo brasileiro, os editores do PCdoB omitiram este documento, talvez por temerem que seu posicionamento do passado pudesse atrapalhar sua linha política atual. 7. Ainda na primeira metade da década de 60, a direção do PCdoB enviou quadros para realizar treinamento militar na China e se transformou no representante oficial do maoísmo no Brasil. A partir da segunda metade dos anos 60, deslocou os primeiros militantes para a região do Bico do Papagaio, no sul do Pará, uma área de conflitos e luta pela terra, para organizar a futura guerra de guerrilhas na região, colocando em prática sua nova linha política. 8. Vale ressaltar que nesse período o Brasil era um país industrial, o milagre econômico estava começando, a classe operária aumentando exponencialmente, o processo de urbanização acelerando-se com a intensa migração do campo para a cidade e a grande maioria da população vivia nas grandes metrópoles. Enquanto isso, os companheiros do PCdoB tinham uma avaliação do país inteiramente diferente, na verdade um profundo desconhecimento da realidade brasileira. 9. Em sua resolução política de 1967 afirmavam o seguinte: a tática do partido exige que sua atividade se realize fundamentalmente no interior do país. Isso é determinante não só pelo fato de que os homens do campo constituem a força básica da revolução, mas também porque o interior é o cenário mais favorável à luta armada, nele reside o maior potencial revolucionário do país. A quase totalidade da população é pobre e vive em condições dificílimas. Esta sofrida e vasta população do interior é que constitui a mola real da revolução. 10. No mesmo documento o PCdoB procurava diferenciar suas posições da linha política do PCB. A frente única defendida pelo Partido Reformista, se referia ao PCB, é tipicamente reformista. Decorre da concepção de que é possível libertar o país gradualmente pelo caminho pacífico. O Partido Reformista trata de alcançar algumas liberdades democráticas, eleições diretas, etc. Ao contrário, a frente única preconizada pelo PCdoB deriva da concepção de que não se pode livrar o país do imperialismo e da reação sem a derrubada violenta do poder das atuais classes dominantes. 11. Ressalte-se que o Brasil conquistou a democracia pela via pacífica, através da Frente Democrática, com os limites e debilidades próprios da correlação de forças na sociedade brasileira. A guerrilha do Araguaia foi aniquilada e quase todos os seus heróicos integrantes, quase todos jovens estudantes, foram massacrados pelas forças armadas, muitos dos quais assassinados após serem capturados vivos. No entanto, surpreendentemente, o PCdoB não realizou no período qualquer balanço crítico ou autocrítico dessa estratégia de luta. 3. A fusão com a Ação Popular, AP. 12. A partir do final da década de 60 o PCdoB começou as primeiras discussões com um grupo político de origem cristã, a Ação Popular, AP, que também na época estava muito influenciado pelas teses de Mao Tse-tung. Essa aproximação posteriormente iria mudar radicalmente o destino do PCdoB, oriundo da esquerda católica, com forte influência no movimento estudantil universitário e secundarista e com trabalho político no movimento camponês. Em função de suas ligações com a Igreja Católica, a Ação Popular também simpatizava com as teses maoístas de guerra popular prolongada. Ao abandonar o cristianismo, a AP encontrou no maoísmo a nova bandeira para preencher seu vazio ideológico e no PCdoB o irmão mais velho que realizava a caminhada segura rumo à luta armada. 13. É importante frisar que a Ação Popular era um agrupamento político muito maior que o PCdoB, com uma base social na cidade e no campo que o PCdoB não possuía.
A simpatia pelo maoísmo serviu para aprofundar as discussões, aparar arestas e buscar identidades. Esse processo culminou com a decisão da maioria AP de se incorporar ao PCdoB em 1973. Ressalte-se que inicialmente a direção do PCdoB manifestou resistência em relação à fusão com a Ação Popular porque considerava esta organização pequeno-burguesa e inconsequente do ponto de vista da luta armada. Esta avaliação está no documento, acerca da proposta da AP, também surpreendentemente omitido na citada coletânea de documento do PCdoB, onde se avaliava que a estratégia das duas organizações era diferente. O PCdoB tinha uma estratégia etapista, nacional libertadora, enquanto a AP tinha como estratégia a Revolução Socialista. 14. Por influência dos chineses, que queriam um partido com maior influência política e numérica para se contrapor aos partidos de linha soviética, a Ação Popular rebaixou a sua estratégia, reconheceu o PCdoB como legítimo partido do proletariado brasileiro e incorporou no PCdoB toda a sua estrutura nacional de organização, indicando ainda seus principais quadros para o Comitê Central do PCdoB, o que prontamente foi aceito. Naquele momento os oriundos da AP equivaliam a 1/3 do Comitê Central do PCdoB. 15. Essa união iria mudar os rumos do PCdoB, especialmente após a derrota da guerrilha do Araguaia. Aliás, a tragédia da guerrilha foi dramática para os quadros históricos do PCdoB. O comandante militar da guerrilha, Maurício Grabois, a principal liderança teórica e política do PCdoB, morreu em combate. Posteriormente, em 1976, foram assassinados outros dois dirigentes históricos, Pedro Pomar e Ângelo Arroio, no episódio que ficou conhecido como o Massacre da Lapa. A derrota no Araguaia, as quedas de 1972, e as mortes na Lapa praticamente dizimaram a direção mais experiente histórica e com tradição comunista do PCdoB. Para se ter uma ideia, entre 1972 e 1976 o PCdoB perdeu seus melhores quadros: Carlos Danieli, Lincoln Oist, Luiz Guilardini, Maurício Grabois, Pedro Pomar, Armando Teixeira Frutuoso, Ângelo Arroio, todos assassinados pela repressão, inclusive os quadros mais jovens do Comitê Central, como José Humberto Bronca e Paulo Rodrigues, morto no Araguaia, e Lincoln Roque, assassinado pela repressão em 1972. 16. Os quadros históricos mais experientes do Comitê Central foram morrendo posteriormente ou se afastando do partido. Em 1978, Jover Teles foi expulso do PCdoB por ser considerado traidor da organização. Diógenes de Arruda Câmara, que esteve exilado em Portugal, morreu naturalmente logo após ter voltado para o Brasil em 1979. Dessa forma, em 1979, a direção histórica do PCdoB já tinha praticamente desaparecido, restando apenas João Amazonas, Elza Moneret, Dinés Aguiar e José Duarte, este último afastado do PCdoB pelo Comitê Central em 1987 por divergências com a organização. 17. A partir daí, os militantes oriundos da Ação Popular passaram a controlar os principais postos de direção no PCdoB, a sua política e sua concepção de partido. Progressivamente, os antigos militantes do PCdoB foram morrendo ou se afastando da organização por divergir dos rumos políticos tomados pelo PCdoB sob nova direção, tanto que hoje resta apenas um dirigente no Comitê Central oriundo do antigo PCdoB de 1962. Em outras palavras, o PCdoB virou a AP e a AP virou o PCdoB. 18. Se mesmo com os quadros históricos ainda vivos, o PCdoB teve uma avaliação equivocada da realidade, com a emergência da Ação Popular à direção do PCdoB, o comportamento dessa organização se tornou errático. Em 1978, o PCdoB reformulou profundamente sua linha política, mas sem sequer uma palavra autocrítica sobre as posições do passado.
Em sua conferência de 1978, passou a ter como centro da tática a luta pela redemocratização do país e a construção de uma ampla frente democrática para derrubar o regime militar, mas ainda mantinha resquícios do passado, quando avaliavam no mesmo documento que se estava gestando uma situação revolucionária no país. 19, ou seja, mais de 10 anos depois da linha traçada pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, no Vi-Congresso, de 1967, o PCdoB conseguiu chegar a conclusões semelhantes. Mas, para se manter fiel às suas oscilações políticas, a partir de 1978 o PCdoB começou o rompimento com o Partido Comunista Chinês, sem sequer uma linha de autocrítica. Como é de costume, os companheiros procuraram rapidamente apagar da memória os tempos em que considerava o PC chinês a vanguarda do proletariado mundial. Rapidamente, o PCdoB se alinhou ao Partido do Trabalho da Albânia, do líder Enver Hoxha, e passou a considerar a Albânia o farol do socialismo da mesma forma que considerava anteriormente Mao Tse-tung o maior marxista da humanidade. 4. A relação com o Partido Albanês. 20. Vale ressaltar que a aliança com o Partido do Trabalho da Albânia foi a mais longeva do PCdoB. Este partido se manteve fiel ao regime albanês até a sua queda, em 1991. Em 1988, por exemplo, o PCdoB em seu Vi-Congresso, ainda afirmava categoricamente, não obstante os esforços da burguesia reacionária, com propósito de negar o socialismo, este vive e floresce na Albânia, que resiste firmemente à pressão imperialista revisionista, sob a direção do camarada Ramiz Alia, que ocupa com destemor o posto deixado pelo saudoso camarada Enver Hoxha. O Partido dos Comunistas Albaneses, o PTA, projeta e realiza à frente do proletariado e do povo a gigantesca obra da edificação socialista, que estimula, pelo exemplo, a luta revolucionária de todos os povos. 21. Um episódio interessante sobre a coerência do PCdoB em relação às suas posições políticas pode ser medido pelo seguinte fato: o Partido do Trabalho da Albânia antes chamava-se Partido Comunista da Albânia, mas por sugestão de Stalin mudou de nome, sob a justificativa de que a maioria dos componentes do partido era de origem camponesa. Quer dizer, o Partido Comunista Albanês pode mudar de nome para Partido do Trabalho e não é considerado revisionista ou traidor do socialismo, mas no Brasil o critério do PCdoB é muito diferente. 22. A relação com o Partido Albanês era tão forte que os militantes do PCdoB aprofundaram o culto a Stalin. Em sua conferência de 1978, decidiu que o partido comemoraria 1979 como o ano Stalin. A pequena, camponesa e atrasada economicamente Albânia passou a ser considerada pelos dirigentes e militantes do PCdoB o farol da humanidade. Muitos dirigentes do PCdoB passaram a morar em Tirana, capital albanesa, de onde diariamente transmitiam informações sobre o Brasil através da Rádio Tirana. 23. A partir de Tirana, o PCdoB realizou um intenso trabalho de construção de partidos comunistas marxistas-leninistas, os chamados MLS, na América Latina e na Europa, agora sob a orientação do Partido do Trabalho da Albânia, cuja atividade principal era denunciar o imperialismo soviético, o revisionismo dos PCS tradicionais aliados à traição da pátria soviética, aos ideais do socialismo. Até mesmo em Portugal o dirigente exilado do PCdoB, Diógenes de Arruda Câmara, ajudou a construir um outro partido comunista, uma vez que para o PCdoB o Partido Comunista Português era revisionista e traidor dos trabalhadores. Nem mesmo o Partido Comunista Cubano escapou do critério exclusivista do PCdoB, o comandante Fidel Castro era um revisionista, vassalho e mercenário do social-imperialismo soviético. 24. Portanto, a metamorfose atual dos companheiros do PCdoB é típica do revolucionarismo pequeno-burguês, que se agravou a partir de meados dos anos 70 com a incorporação da AP ao PCdoB, ora é esquerdista em função das circunstâncias, ora segue as diretrizes de um país camponês e um líder defasado no tempo, ora é direitista para se aproveitar das benesses da conjuntura política.
Esse comportamento errático é oriundo também da falta de tradição histórica, da ausência de uma cultura comunista, que foi apropriada apenas superficialmente pelos militantes da AP. 25. Esse é o principal fator que explica a trajetória do PCdoB. No início Mao Tse-tung era o maior marxista-leninista da atualidade, depois virou renegado e traidor dos ideais da causa socialista. Todos os partidos comunistas do mundo que se alinhavam com a União Soviética, inclusive o PC cubano, eram revisionistas e traidores do socialismo. Agora o PCdoB se orgulha de estar inserido no movimento comunista internacional. Mas o estranho é que essa pirotecnia política foi realizada sem uma palavra de autocrítica sobre o passado. 5 Balanço da linha política do PCB e do PCdoB. 26. Do ponto de vista da conjuntura nacional após a ditadura, vejamos como se comportaram politicamente os dois partidos. Enquanto o PCdoB se definia pela luta armada no campo, o PCB construía uma outra linha política no seu congresso, realizado em 1967. Nessas resoluções o PCB identificou a ditadura como um governo de longa duração e propôs a formação estratégica de uma ampla frente democrática, com o objetivo de reunir todas as forças sociais e políticas que estivessem dispostas a organizar um amplo movimento nacional, para acumular forças até a derrota da ditadura. O PCB preconizava a entrada de todos aqueles que estivessem contra a ditadura no movimento democrático brasileiro, MDB, ao mesmo tempo em que buscava acumular força nos movimentos operário e juvenil. 27. Enquanto isso, o PCdoB estava organizando um pequeno grupo guerrilheiro, na sua grande maioria composto por jovens estudantes, para realizar guerra popular prolongada no interior do Brasil, na ilusão de que o campo brasileiro iria cercar as cidades, mediante a formação de um exército camponês, derrotaria a burguesia e faria revolução socialista no Brasil. Tratou-se, como a própria conjuntura demonstrou, não só de uma miragem, mas de uma análise da realidade profundamente equivocada, cujos resultados foram dramáticos para aqueles heróicos camaradas. 28. Após a derrota da luta armada no campo e na cidade, muitos grupos oriundos do PCB também aderiram à guerrilha urbana. Quase todas as forças de esquerda fizeram autocrítica do militarismo e terminaram aderindo ao MDB, inclusive muitos dos que participaram da luta armada nas organizações guerrilheiras urbanas. A vida demonstrou que a linha política desenvolvida pelo PCB no Congresso de 1967 fora vitoriosa, uma vez que foi exatamente o movimento democrático amplo que pôs fim aos 21 anos de ditadura militar no país. 29. No entanto, o PCdoB foi a única organização que não fez autocrítica da guerrilha do Araguaia, apesar de praticamente todos os seus participantes terem sido mortos naquela região. Essa posição causou profundas divergências na direção central do PCdoB quando foi marcada uma reunião do Comitê Central para um balanço da guerrilha, em 1976, na qual a maioria dos dirigentes já tinha votado uma resolução crítica em relação ao movimento guerrilheiro. Por ampla maioria, a reunião foi invadida pela polícia política e todos os dirigentes foram presos, sendo que Pedro Pomar e Ângelo Arroio foram assassinados no próprio local e João Batista Drummond nas torturas no DOI-CODE. 30. O documento de Pomar sobre o Araguaia era bastante crítico, mas não pôde ser difundido como resolução em função da queda da reunião do Comitê Central do PCdoB. Vejamos o que dizia Pomar em seu documento para a reunião onde ocorreu o massacre da Lapa. Não há como fugir da amarga constatação de que a guerrilha sofreu uma derrota completa e não temporária. Infelizmente o Comitê Central tem que aceitar a dura verdade de que o resultado fundamental e mais geral da batalha heróica travada por nossos camaradas foi o revés, diz o documento. 31. No entanto, o documento que se tornou oficial foi o que definiu a guerrilha do Araguaia, como uma gloriosa jornada de lutas. Neste episódio se revela com clareza a herança cristã dos atuais companheiros do PCdoB atual, ao glorificar a guerrilha massacrada, sem analisá-la em bases objetivas, se comportam como os cristãos primitivos, que faziam do sofrimento uma glória para alcançar o reino dos céus.
A apologia do sofrimento e do sacrifício substituem, no caso, a análise concreta da situação concreta, mitifica o problema e, dessa forma, foge-se da questão central, que é o balanço do trabalho de direção no período, os erros ou acertos da decisão política de se montar a guerrilha. 6. A aproximação com o movimento comunista. 32. Aliás, como se pode notar, o PCdoB tem uma enorme dificuldade em realizar uma autocrítica. Quando o socialismo albanês, o mais puro entre os socialismos, o farol da humanidade se desagregou na esteira da crise do leste europeu, o PCdoB não realizou nenhuma autocrítica sobre sua linha política anterior. Fez de conta que não tinha nada a ver com a Albânia e seu modelo de socialismo, sequer fez um documento interno analisando sua trajetória comum com os albaneses. 33. A partir daí, passou a se aproximar de todos os partidos que há pouco tempo chamava de reformistas e traidores do socialismo. Como não foi golpeado orgânica e financeiramente como os PCS tradicionais, aliados à antiga URSS, porque não tinha nada a ver com a União Soviética ou o movimento comunista internacional e já estava reorganizado a partir de meados da década de 80, puderam participar das iniciativas internacionais dos partidos comunistas nos anos 90 como se fosse um deles. 34. Aproveitando-se das dificuldades políticas e orgânicas do PCB, que sofreu um golpe profundo após a queda da URSS pela saída da maioria dos dirigentes para formar um outro partido, Partido Popular Socialista, PPS, hoje aliado à direita, o PCdoB informava aos camaradas nos encontros internacionais que o PCB praticamente desaparecera, ficando apenas um pequeno grupo remanescente, e que o PCdoB era o representante dos comunistas brasileiros. Só alguns anos depois, com o PCB reorganizado nacionalmente e em condições de reatar seus vínculos com o movimento comunista internacional, é que essa informação foi corrigida. 7. O PCdoB não é o PCB. 35. Aliás, os companheiros do PCdoB têm um costume bastante grave de falsear a história, possivelmente em função de suas próprias origens. Um dos maiores problemas do PCdoB é o fato de não ser o partido histórico dos comunistas brasileiros. Mesmo que em seus documentos eles afirmem na cara dura que o PCdoB foi fundado em 1922, reorganizado em 1962 e reestruturado em 1985, esse malabarismo histórico não é levado a sério por ninguém. Nenhum historiador, nenhum militante esclarecido, nem mesmo sua militância, acredita nessa lenda. Muitos militantes que saíram dessa organização e vieram para o PCB nos informaram que esse é um problema psicológico que atormenta cotidianamente o PCdoB e sua direção. 36. Realmente, este é um problema de difícil resolução para do PCdoB, por mais que não lhes agrade essa realidade. Na verdade, o PCdoB é uma dissidência do PCB, fundado em 1962. Além disso, não podem deixar de constatar a dura verdade: o PCdoB não é o PCB, nem é o partido histórico da classe operária brasileira. Não é o partido de Astrogildo Pereira, de Octávio Brandão, de Minervino de Oliveira, de Luiz Carlos Prestes, de Olga Benário, de Pagu, de Oswald de Andrade, Cândido Portinari, de Cavalcanti, de Gregorio Bezerra, David Capistrano, de Edson Carneiro, de Nelson Werneck Sodré, de Caio Prado, J.R., de Rui Facó, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Solano Trindade, de Milton Caires de Brito, de Paulo Cavalcanti, de Elisa Branco, de João Saldanha, de José Maria Crispim, de Osvaldo Pacheco, de Lindolfo Silva, Marius Schemberg, Samuel Pessoa, de Stanislau Ponte Preta, de Vianinha, Dias Gomes, de Paulo da Portela e Paulo Pontes, de Vladimir Herzog, de Manuel Fiel Filho, de Horácio Macedo, de Ana Montenegro, de Niemeyer. 37. Com esses militantes históricos, o PCB esteve presente nas principais batalhas dos trabalhadores e da população brasileira, nos campos da cultura, das artes e da ciência. Pode-se dizer mesmo que, em função dessas circunstâncias, o PCB produziu, ao longo do século XX, a maior parte dos heróis do povo brasileiro em todos os campos do conhecimento.
38. Além disso, o PCB não se envergonha de sua história e não precisa omitir documentos com o objetivo de maquiar sua trajetória para parecer diferente. Contamos nossa história por inteiro. Uma história cheia de heroísmo, acertos e também de muitos erros, mas uma história que podemos contar integralmente, sem medo de comprometer nossa posição política em qualquer conjuntura. Por isso, nesses 87 anos de lutas assumimos globalmente nosso passado e dele nos orgulhamos porque faz parte da história de cada um de nossos camaradas. Parte 2. As divergências estratégicas e táticas. 39. Mas as divergências entre o PCB e o PCdoB não se resumem apenas ao campo da história, um problema já resolvido e bem documentado. As divergências maiores estão exatamente nas questões da atualidade, envolvendo a estratégia e a tática da Revolução Brasileira, a concepção orgânica do Partido Revolucionário, um balanço sobre o socialismo real, e a política em relação ao governo Lula. Independentemente dos problemas históricos, se nestas questões houvesse convergências, não teria sentido a existência de dois partidos comunistas no país. O problema é que as divergências nestas questões entre os dois partidos são tão profundas quanto os problemas já resolvidos pela história. 40. No que se refere à estratégia da Revolução Brasileira, as diferenças são grandes. O PCB definiu, em seu Congresso, de 2005, que a estratégia da Revolução Brasileira é socialista, porque o capitalismo brasileiro é maduro, atingiu a fase monopolista e a burguesia está associada e subordinada ao capital estrangeiro e ao imperialismo. Portanto, esta burguesia não pode desempenhar nenhum papel num processo de transformações sociais. Com esta resolução o PCB rompeu com o etapismo e a chamada Revolução Nacional Democrática, na qual seria necessária inicialmente uma revolução democrática burguesa e, no bojo dessa revolução, a classe operária se fortaleceria e passaria a hegemonizar o processo revolucionário. 41. Diz a resolução do PCB, a estratégia da Revolução Brasileira aponta para a conquista da hegemonia socialista e do poder político por meio de um amplo movimento de massas, construído com base sob a hegemonia do bloco formado pelos operários e demais trabalhadores da cidade e do campo, pelos assalariados das camadas médias, pelos servidores públicos, pelos trabalhadores autônomos, precarizados e desempregados e pela pequena burguesia. A consecução dos objetivos estratégicos do PCB implica a construção de uma alternativa de poder, representativa da classe operária e dos setores populares. Uma alternativa de poder que se apresente como uma contraposição ao poder burguês, mobilizando as classes exploradas com um programa capaz de produzir uma ruptura na ordem capitalista. Esta contraposição se materializa no poder popular, que possui um caráter estratégico, ao se consubstanciar em futuro núcleo de poder, e um caráter tático, ao dar suporte às lutas unificadoras do movimento popular. 42. Com a resolução do Congresso, o PCB rompeu com um dos elementos teóricos que mais atrasava a formulação estratégica do partido e com uma concepção equivocada da realidade brasileira. Ao caracterizar a Revolução Brasileira como socialista, em função das condições objetivas do capitalismo brasileiro e da globalização, e se definir pela construção do bloco histórico do proletariado, o partido atualizou sua estratégia em relação à contemporaneidade do capitalismo brasileiro e mundial e desatou as amarras que o prendiam a uma formulação da década de 50, quando o capitalismo brasileiro tinha outra configuração. Ao definir claramente o bloco de forças sociais da Revolução, o PCB rompeu com as ilusões terceiro-mundistas e nacionais-democráticas que foram características da esquerda no passado, e definiu claramente que a burguesia nacional não pode desempenhar nenhum papel em qualquer transformação social no país. 43. Nesta questão estratégica, os companheiros do PCdoB se definiam no passado por uma revolução nacional democrática, num arco de alianças envolvendo inclusive setores da burguesia nacional. Gradativamente, o PCdoB foi abandonando qualquer referência sobre a estratégica da Revolução Brasileira. A última referência sobre os caminhos da Revolução foi no Congresso, em 1983,
quando propunham uma democracia popular rumo ao socialismo. A partir do 9º Congresso ocorreu a grande virada para a direita, sua política a partir de então é marcada pelo taticismo permanente, onde todas as alianças são possíveis e justificáveis, tanto no movimento sindical, quanto na política eleitoral, inclusive realizando alianças com os partidos abertamente de direita. Ou seja, a política de aliança do PCdoB é policlassistas, inclui desde os trabalhadores da até setores da burguesia nacional e do agronegócio. A estratégia nacional democrática do passado agora é substituída pelo discurso nacional desenvolvimentista. 2. As divergências no terreno tático. 44. As diferenças estratégicas parecem diferenças sutis, às vezes mesmo picuinhas entre a esquerda, mas quando essas posições se desdobram para o terreno tático é que se pode ver realmente as divergências. No terreno tático o PCdoB se transformou num partido da ordem, semelhante aos outros partidos, perdeu inteiramente seu caráter de classe, sua ideologia proletária, sua concepção orgânica leninista. Se institucionalizou de tal forma que hoje sua independência política foi erodida. Pratica um pragmatismo político tão escancarado que hoje de comunista o PCdoB parece só ter mesmo o nome. 45. O PCB rompeu com o governo Lula antes dos escândalos de 2005, entregou os cargos que possuía no governo, e se colocou na oposição a este governo. Realiza uma política de alianças eleitorais e nos movimentos sociais com a esquerda e na última eleição presidencial foi parte constitutiva da Frente de Esquerda, cuja candidata era a senadora Heloísa Helena. No segundo mandato, continuou em oposição ao governo Lula, muito embora tenha recomendado o voto crítico em Lula no segundo turno, para evitar uma vitória da extrema-direita. A oposição a este governo ocorre em função do fato de que Lula faz um governo para os banqueiros, para o grande capital e o agronegócio, traindo os trabalhadores e deixando para estes apenas algumas migalhas do festim neoliberal, como o Bolsa Família. Em sua ação política o PCB só faz aliança com a esquerda, quer nas eleições, quer no movimento sindical, juvenil ou social. 46. Enquanto isso, os companheiros do PCdoB fazem parte do governo Lula, contam com ministérios e cargos em vários escalões da administração pública em todo o país, inclusive a presidência da Agência Nacional de Petróleo, ANP, uma agência governamental que se rendeu completamente aos interesses antinacionais, sendo hoje odiada por todas as forças nacionalistas e de esquerda. Por sua própria posição no governo, os companheiros do PCdoB são obrigados a defender Lula junto à população e à militância. Além disso, por sua estratégia policlassista, desenvolve uma tática política onde é permitido praticamente tudo, alianças com partidos de direita em vários estados, inclusive com partidos de extrema-direita como o PFL, Partido da Frente Liberal atual DEM, e com a família Sarney, um cacique político de direita, no Maranhão ao longo de vários anos. Tudo isso para, pragmaticamente, conseguir um cargo administrativo aqui, um vereador ali, um deputado acolá. 47. Por pragmatismo, o PCdoB amarrou seu destino ao destino da política do governo Lula e do PT. Defende a política desse governo, no plano nacional e internacional, às vezes com mais veemência que o próprio Partido dos Trabalhadores, mesmo após os escândalos que envergonharam o país. Para salvar as aparências, às vezes esboça alguma crítica a aspectos específicos da política governamental, mas na prática está umbilicalmente agarrado ao governo e nunca contesta os problemas de fundo, como por exemplo, o envio de tropas brasileiras para o Haiti, porque pode perder os cargos no governo. 48. Essa é a chamada tática audaciosa que os companheiros do PCdoB formularam em documento recente. Uma tática que não guarda nenhuma relação com uma política de classe que se amolda convenientemente ao jogo das classes dominantes e subordina a atuação política à lógica eleitoral, ampliar o partido a qualquer custo, inclusive sacrificando a questão ideológica, filiando aderentes sem qualquer critério, aceitando egressos de todos os partidos de direita, inclusive vários vereadores e prefeitos, com o objetivo único de dar a mostra de que tem densidade institucional.
Um dos motes para a filiação é a promessa de que o parlamentar ou o prefeito, caso se filie ao PCdoB, começa a participar da base do governo e, portanto, passa a ter melhores condições para receber as verbas e os benefícios governamentais. 49. Como consequência, os novos aderentes adquirem grande influência nos organismos de direção e na elaboração política, em várias regiões, muito mais do que os militantes tradicionais ideológicos do partido. Muitas vezes, quando os militantes não aceitam certas filiações comprometedoras, são excluídos dos organismos de direção e até do partido. Como exemplo dessa tática, é importante citar um conhecido episódio ocorrido no primeiro mandato do governo Lula. O PCdoB filiou um conhecido senador de um partido de direita, Leomar Quintanilha, do estado de Tocantins, e ainda se orgulhava nos seus órgãos de imprensa do seu senador comunista. Quintanilha foi para o PCdoB porque teve interesses contrariados no seu estado. Usou o PCdoB como legenda de conveniência, pois quando a situação no estado se normalizou, Quintanilha saiu do PCdoB sem dar qualquer satisfação. Mas os companheiros do PCdoB sequer fizeram uma nota de autocrítica em relação a este episódio fisiológico. 2. As divergências nas concepções de partido. 50. Do ponto de vista da concepção de partido, as diferenças entre PCB e PCdoB também são acentuadas. O PCB se definiu por um partido de militantes. Portanto, não nos interessam filiados, não nos interessa inchar o partido com pessoas sem o mínimo compromisso ideológico apenas para parecer um partido de massas. Nós só recrutamos militantes políticos, camaradas que despertaram para a luta ou que compreenderam a necessidade da luta ou ainda que estão na luta em qualquer área social ou política. Nosso partido prioriza a organização por células nos espaços comuns de lutas, locais de trabalho, moradia, estudo e lazer, e procurar combinar a luta institucional com a luta não institucional, acreditando ser a luta direta das massas um instrumento importante para a organização dos trabalhadores e a Revolução Brasileira. 51. Já os companheiros do PCdoB resolveram apostar todas as suas fichas na questão institucional e, dentro desta, na questão eleitoral. Abandonaram a organização leninista por células. Priorizaram o trabalho parlamentar e o jogo eleitoral, mesmo sendo obrigado a fazer concessões que irão lhe custar um alto preço político no futuro. Nas eleições municipais de 2008, por exemplo, a propaganda de sua candidata a prefeito do Rio de Janeiro não teve mais bandeiras vermelhas, nem o nome PCdoB, nem foice e martelo para não assustar o eleitorado, mas apenas o número 65, que é o número eleitoral do PCdoB no Rio Grande do Sul. A cor da campanha do PCdoB não foi vermelha, mas roxa. Roxo é o vermelho com azul dentro, justificava a candidata, fato até destacado com sarcasmo pela imprensa. 52. O PCdoB também não possui critérios de alianças no movimento sindical, ora participa em chapas com a Força Sindical, uma organização que está a serviço dos patrões, inclusive foi formada com dinheiro de organizações empresariais, ora com a Central Única Trabalhadores, CUT. Recentemente rompeu com a CUT porque se sentia discriminado naquela central sindical, mas esse rompimento também teve algo de pragmático. Com a reforma sindical recentemente aprovada pelo governo Lula, as centrais sindicais legalizadas têm direito a expressivos fundos financeiros e, por isso, o PCdoB formou a sua central, afinal não iria deixar que esse dinheiro fosse para os cofres da CUT. 53. O PCB desenvolve esforços para a construção da Intersindical, uma articulação do sindicalismo classista, que trabalha no sentido de organizar pela base os trabalhadores e realizar um encontro nacional das classes trabalhadoras, que reúna todo o sindicalismo classista num grande movimento para a construção de uma central sindical independente do governo, dos patrões, do capital e dos partidos e que possa desenvolver uma política de classe independente.
54. No movimento estudantil, a política imobilista e de apoio ao governo Lula do PCdoB na União Nacional dos Estudantes, UNE, vem desmoralizando a entidade histórica dos estudantes, abrindo espaço para que movimentos trotskistas possam desenvolver uma política divisionista propondo a formação de uma outra entidade dos estudantes. O nível de desmoralização chega a tal ponto que nas recentes lutas que resultaram em ocupações das universidades pelos estudantes, os representantes da UNE sequer conseguiram falar nas assembleias. Nos congressos estudantis, o PCdoB, para manter a hegemonia na entidade, faz alianças com a juventude do PSDB, Partido Neoliberal, e do DEM, Juventude de Direita. Mesmo reconhecendo a política equivocada desenvolvida pelo PCdoB na UNE, o PCB é contrário à divisão da entidade e luta pelo seu fortalecimento e para que esta resgate suas tradições de luta no movimento estudantil. 55. Por tudo isso, acreditados que as divergências entre o PCB e o PCdoB são grandes e tenderão a se aprofundar ainda mais com o acirramento da luta de classe no país, pois enquanto o PCB optou por uma estratégia de longo prazo para a construção das bases da Revolução Brasileira, combinando a luta institucional com a luta não institucional, o PCdoB se transformou num partido da ordem e se institucionalizou completamente. Como tudo na luta política, só o futuro dirá quem está com a razão, muito embora a experiência mostre que resultaram em grande fracasso a política dos partidos comunistas que optaram pelo caminho da institucionalidade. 56. É com estas ponderações que costumamos afirmar que o lugar de comunista é no PCB. A vida está provando que é uma ilusão querer construir uma vanguarda revolucionária descasada ideologicamente do marxismo-leninismo e de suas concepções estratégicas, táticas e orgânicas. Na conjuntura de reorganização da esquerda e dos comunistas no país, após a crise que tirou do Partido dos Trabalhadores a condição de agente das transformações sociais, esperamos que todos os militantes que reivindicam o legado da Comuna de Paris, da Revolução Bolchevique de 1917 e da fundação do PCB em 1922 se incorporem às fileiras do PCB, de forma a que possamos construir um partido comunista forte, coeso, disciplinado e disposto a lutar pela conquista do poder político no país e pela construção do socialismo em nossa pátria. Viva o Partido Comunista Brasileiro! Viva o socialismo! Viva o comunismo! Edmilson Costa é doutor em Economia pela Unicamp, com pós-doutorado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da mesma instituição, autor de vários livros sobre economia e de vários artigos publicados no Brasil e no exterior. É membro do Comitê Central do PCB, da Comissão Política Nacional e secretário de Relações Internacionais do PCB. Igor Grabois é economista, professor universitário, membro do Comitê Central do PCB e da Comissão Política Nacional e responsável pela Secretaria Nacional Sindical do PCB.